ao vivo. Bora lá, bora lá, bora lá. Esperar o povo chegar. Fechando aqui as coisas, matriz de Eisenhower, WhatsApp. Ficar 100% ligado aí em vocês. Vamos lá, gente. Olha a galera entrando. O AZ já chegou. Ingrid, não sei se vai se interessar por este tema, não é? Suzana, seja bem-vinda, Suzana. Hoje é live técnica, finalmente uma live técnica, meu Deus do céu. Ô, Senhor, coisa boa, viu? Coisa maravilhosa. Lucas, tudo bom? Ó, Alexandre entrou, aluno aí, Lucas também, aluno. Pessoal da mentoria chegando em peso aí. Lucas, Claudiana também, sejam bem-vindos. Lucas, atualizou as fichas, Lucas? Posso revisar depois da live? Cobrateadazinha aqui no meio da live pra galera. Muito bom. Chegando agora em casa. Pois... Pelo amor de Deus, meu filho, amanhã de 9 horas eu marquei com a Admildo, viu? Ave Maria. Só jogar lá agora. Tá bom, que coisa boa. Vamos embora. Olha que massa. E aí, galera, tudo jóia? Cobrançazinha operacional aqui ao vivo e a cores nessa live de hoje. Muito bom, a gente tem que aproveitar cada espaço. Não tive nem tempo de falar com o Lucas hoje. Que segunda-feira, viu, gente? Poxa, respeite, meu amigo. Pancadíssima. Minha matriz de Eisenhower estava assim. Começou a semana assim. Só sobra pro pai aqui. É isso mesmo, meu filho. Segunda-feira, pancada pra todo mundo. Muito bem. Eita, cadê meu roteiro? Tá aqui. Então vamos lá, se é isso, vamos lá, mestre Lucas. Vamos começar aqui com a nossa live técnica sobre limpezas de proteínas, benchmark, indicadores que eu construí na minha vida, como cozinheiro, como chefe e como consultor, certo? E que assim, eu acredito muito nesses indicadores hoje. Faço meus cálculos de cabeça, às vezes na mentoria a gente tá lá conversando, tem o caso do Andrew que eu vou contar já, que ele conseguiu uma economia de 528 mil a partir de um procedimento, 528 mil, viu, gente? De um procedimento que a gente estudou na mentoria e que eu passei ao vivo e a cores para ele. Boa noite, Jean, seja bem-vindo. A gente fez lá, eu digo, olha, a sua per capita tá muito elevada, tem que baixar, tem que dar tantos gramas, tal, não sei o que. Aí eu fiz a transformação todinha das proteínas, tudo de cabeça lá com ele na hora, ao vivo. Essa mentoria é massa, inclusive. Pessoal, aluno que está aí presente, já tem que caçar essa mentoria, que essa mentoria foi uma das primeiras mentorias de agente de custo. Ou foi no atendimento individual? Não, foi no atendimento individual. E, porra, 528 mil de economia, viu? Então, assim... Live técnica sempre flopa. Olha só, será que hoje a gente vai mudar essa realidade? Vamos ver, eu vou analisar junto com vocês aqui cada benchmark desse, cada indicador-chave desse, né? Cada KPI, como é que a gente constrói esses KPIs, quais são as soluções, como é que a gente faz para gerar rentabilidade para a empresa, se valorizar no mercado, gerar respeito, gerar tudo isso. Porque realmente o cara que fala essa linguagem, nego, velho, é diferenciado, viu? Diferenciado. O cara que fala essa linguagem é diferenciado. Eu vivo isso no meu dia a dia, nas consultorias. E quando a gente tá lá conversando com o dono da parada, meu irmão, o cara fica assim. Real. Certo? Então hoje nós vamos aprender que o valor da ficha técnica não tem nada a ver com o valor da nota fiscal. Vai ser massa hoje para quem realmente tá afim de uma live técnica. Vai ser chata pra caralho, enfim, mas vai ser daquele jeitinho. Quem tá afim vai se divertir bastante, tá certo? Quem tá afim de conhecimento técnico e não só de motivação. Tem nada a ver com motivação essa live, nada a ver. Não é uma
live motivacional, então quem veio aqui procurando isso, esquece. O máximo que eu vou falar é: e se você não faz isso, você tá fudido. E se você não faz isso, você não vai ganhar esse respeito que eu falo tanto. Pronto, o máximo é isso aí. Não vou mais, provavelmente nem falar mais sobre isso durante a nossa live. E vamos fazer a leitura desse textinho que eu escrevi aqui para vocês mais uma vez. Só reforçando, esse é um texto que eu tenho um pouco de trabalho para fazer, porque eu não uso inteligência artificial, é o que está no meu coração, né? E eu sempre tenho começado tanto as lives quanto as mentorias com esses textos. E eu nem pensei que eu fosse fazer um texto hoje numa live técnica, mas resolvi fazer e vou fazer essa leitura para vocês, para a gente dar início aos trabalhos. Vamos lá. Dominar profundamente o custo real da proteína é atravessar uma linha que separa cozinheiro de estrategista. Quando você sabe não só o preço da nota, mas os percentuais de limpeza, cocção e rendimento final de cada proteína, você carrega a melhor munição para ter respeito. Essa informação nunca é neutra. Ela pesa, ela coloca você em outro patamar. O lado bom é brutal. O dono para de te ver como mais um executor e começa a te ver como um gestor capaz de proteger a margem dele, de blindar o cardápio e de antecipar os problemas. Quando você chega com números que ninguém da equipe domina, sua palavra ganha peso. Você impressiona gerentes e administradores porque mostra que não trabalha no escuro. Isso gera admiração e autoridade, não pelo grito, mas pela clareza técnica. Você passa a ser o cara que sustenta a conversa de mesa com dono e diretor. Mas o outro lado é igualmente forte. Quando você tem este conhecimento e não aplica, a cobrança é inevitável. Se você sabe calcular e não corrige, a incoerência mata a sua gestão. O time percebe que você domina, mas não impõe padrão. O dono percebe que você entende, mas não gera resultado. Neste cenário, o conhecimento expõe você. Ele tira a desculpa de ignorância e exige ação. A consequência boa, você vira referência. A consequência ruim, não existe mais espaço para desculpa. Dominar profundamente o custo da proteína é assumir um compromisso com a sua autoridade. É carregar o peso de ser visto como alguém que entende e precisa dar solução. No fim, esse domínio não é só técnica de cozinha, é um divisor de águas na forma como você é respeitado pelo dono e admirado pelo time. Quem domina e aplica vira indispensável. Quem domina e não aplica perde rápido o pouco respeito que tinha. É melhor nem dominar. Beleza? Vamos para cima, vamos começar a dominar esse tema então. E vamos começar falando exatamente sobre esses indicadores que eu construí durante a minha vida. Nós vamos começar a live entregando já o ouro para vocês. Dizer quanto vocês devem atingir de limpeza e de cocção em cada carne. Ontem mesmo eu estava fazendo uma revisão de ficha técnica com o Lucas, que está aqui, né? E surgiram vários questionamentos a respeito disso. Chegar, Lucas, isso aqui tá certo, cara? Porque esse rendimento aqui tá estranho. Isso aqui não é normal. Você pesou mesmo? E aí a gente acabou vermelhando algumas abas de planilha, dentro da planilha automática, para Lucas rever os cálculos, rever as fichas anotadas, rever dentro da cozinha com a galera e assim completar o trabalho. Então, assim, esse conhecimento que eu tenho hoje, que vem de anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos fazendo a mesma coisa e fazendo o que eu vou ensinar vocês a fazer hoje, é o que permite que eu faça esse tipo de correção, né? E que não entregue para o contratante ou para o dono do restaurante, caso eu esteja trabalhando como chefe. Hoje eu trabalho como consultor, mas caso eu esteja trabalhando como chefe, faz com que eu entregue para o dono do restaurante aquilo que é uma verdade e não algo inseguro
ou que vai atrapalhar ele no cálculo da precificação. Precificações são estratégicas e você precisa ser competitivo ao mesmo tempo que se posiciona. E na hora que você entrega um valor de rendimentos errado, na hora que você entrega um fator de correção errado, na hora que você entrega um fator de correção errado, você pode realmente estar tirando toda a competitividade ou todo o posicionamento da sua cozinha, do seu restaurante, certo, chefe? Então, entendam como é importante isso. O caso de Andrew, por exemplo, que é um caso muito, muito massa, assim, do começo da mentoria. Eu lancei a mentoria na Black Friday de 2024 e o Andrew foi um dos primeiros alunos a entrar. Ele entrou, eu acho que ele entrou ainda em dezembro. Ele não entrou na Black Friday, mas ele entrou ainda em dezembro. E ele está passando esse ano conosco de mentoria, né? E dentro dos primeiros meses de mentoria ele estava em Goiás. Ele estava em Goiás e lá em Goiás ele tinha um problema muito sério com o beneficiamento das proteínas. Ele trabalhava para mineiros comem muito e tal, e o Andrew, ele entregava uma per capita muito elevada de proteínas, muito elevada. E depois que nós corrigimos, que eu vou contar essa história para vocês, depois que nós corrigimos essa per capita do Andrew, a economia para a empresa foi de R$528 mil. Só para vocês terem uma ideia. Eram 1.500 refeições dia e a economia para a empresa foi de R$528 mil. Olha a importância disso. E como isso aconteceu, e é por isso que eu estou trazendo essa história, ao vivo dentro da mentoria. Eu estava lá com ele, no atendimento individual, e eu consegui entender grande parte do problema do Andrew, certo? Para ter um prejuízo que o financeiro da empresa estava apresentando diariamente não, mensalmente. Então tinha um prejuízo muito elevado e eu ajudei o Andrew a resolver esse BO lá, e o cara brabo pra caralho, claro, porque ele é brabo pra caralho, ele foi lá, meteu ficha e conseguiu resolver o problema. E como foi que aconteceu essa investigação? Eu comecei a questionar quais eram os pratos do cardápio do dia seguinte, por exemplo, né? E foi isso mesmo, eu investiguei quais eram os pratos do cardápio do dia seguinte e perguntei quanto ele ia servir de proteína. Na hora que eu perguntei quanto ele ia servir de proteína, ele me falou que ele tinha uma dobradinha, me falou que isso e aquilo, e quando eu peguei a quantidade de proteína que ia dentro da dobradinha junto, e perguntei quanto é que ia de feijão, e ele me falou, eu digo, cara, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque essa dobradinha aqui... Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo, meu filho. Marcela entrou aí, ó. Marcela talvez seja a primeira participante, né, Marcela? A gente estava conversando sobre isso. A primeira participante do nosso clube de assinaturas, que eu vou abrir muito em breve. Tá certo? Então, eu fiz os cálculos lá. Estava até aqui outro dia, isso tudo anotado. Fala, mestre Andrés! Boa noite, meu amigo. E eu estava com esses dados anotados até outro dia aqui, eu joguei o livro fora, o caderno. Mas enfim. Eu percebi que a proporção de feijão pronto para carne pronta estava errada. E eu comecei a fazer uma por uma. O bucho vai dar 50%, a calabresa vai dar 50%, isso aqui vai dar, a carne verde vai dar 66%, isso aqui vai... E eu comecei a trabalhar com esses indicadores e fui batendo na calculadora junto com ele, até que eu percebi que a quantidade de proteína estava quase a proteína pronta, tá? Proteína pronta. Estava quase 4 vezes maior que a quantidade de feijão pronto. Eu digo, não, cara, esse não é a proporção correta para uma feijoada, para uma dobradinha. A gente tem que trabalhar em cima ali de 1 para 1. Eu tenho uma quantidade de feijão pronto X e a quantidade de proteína pronta tem que ser X também. E a gente começou a baixar e aí baixou. E no final tinha uma outra proteína também, que era uma proteína grelhada ou com molho, e ele estava fazendo ela com 125 gramas de proteína crua. De proteína crua, exatamente, 125 gramas de proteína crua, que ia dar aproximadamente lá, que eu não me lembro nem qual era a proteína, algo em torno de 100 gramas de proteína pronta. E aí eu falei para ele, Andrews, vem cá, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que essa per capita é tão grande de um segundo prato? Meu chefe, não, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar em cima de 100 gramas, cara. Vamos trabalhar em cima de 100 gramas. Você vai conseguir aí chegar num 80, num 85,
certo? E eu tenho certeza que você vai conseguir atender o seu público, os mineiros, com isso aí. Eu tenho certeza absoluta. E aí, assim ele fez. E ele foi incrível, porque ele não baixou para 100, ele baixou para 80 gramas de proteína, que dava 72 gramas de proteína pronta. E ele completou isso com jardineira. Ó que doido isso. Ele colocou chuchu, batatinha e cenoura. E ele fez essa jardineira e completou o prato. Meu irmão disse que... Aí ele, na outra terça-feira, quando a gente chegou na mentoria, ele disse que foi um sucesso absoluto. Então ele saiu de 125 gramas de proteína crua para 80 de segunda proteína. Porque a primeira era dobradinha. A primeira não, na verdade essa era a primeira. E a segunda era dobradinha. E ele disse que a dobradinha foi um sucesso. Um sucesso. Não teve nenhuma reclamação. Muito pelo contrário, teve elogio. Acharam muito mais equilibrada a dobradinha. Porque lá tinha até um detalhe que eu esqueci de dizer para vocês. Os mineiros, eles se serviam, ninguém pagava proteína, certo? Não tinha esse negócio de pagar proteína não, era o buffet aberto e a galera se servia à vontade. E isso estava dando prejuízo para a empresa. E foi esse o motivo dessa investigação. Chefe, como é que eu faço para não dar prejuízo? Porque lá é aberto. Aí a gente começou a estudar e utilizou esses percentuais de limpeza e cocção para chegar nessas quantidades e ele conseguir entregar um buffet extremamente assertivo. E ele também foi muito criativo, né, com a história da jardineira. Deixou o prato até mais saboroso, vamos dizer assim, mais saudável também, com certeza. E foi um sucesso absoluto, absoluto. E ele conseguiu baixar 528 mil reais. Olha só, eu estou falando, 528 mil reais ele conseguiu fazer de economia, porque aí ele começou a escalar. Ele começou a escalar isso. E aí ele transferiu isso para o cardápio do outro dia, 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 diminuiu o trabalho de megaref, diminuiu, sabe? Então assim, ele começou a cortar custo de todo jeito, começou a controlar melhor, aí caiu para dentro do estoque, aí organizou o estoque e pronto, e conseguiu dominar toda essa situação lá do Goiás, que era um lugar extremamente difícil e assim, como é que eu vou dizer, cara? Lá era bem complicado de trabalhar. Inclusive ele tinha um problema muito grande com a UAN, com as Nutris de lá. Enfim, ele resolveu o BO, certo? E ele resolveu o BO junto com essa ajuda lá dentro da mentoria, porque eu conhecia esses indicadores. Agora você imagine outra situação. Você imagine eu sentando numa mesa de um dono de restaurante, depois de ter visitado a cozinha dele. Isso acontece 4 vezes por mês, tá? Depois de eu ter visitado a cozinha dele e ter enxergado tudo isso, todas essas oportunidades através de rendimentos e trazer soluções para eles, para esses donos de restaurante. Meu irmão, é uma coisa maluca, velho. Isso, entendeu? É uma coisa louca. Vocês não imaginam. Você consegue ganhar os caras imediatamente. Isso aumenta a probabilidade de conversão, mesmo com uma mentoria num ticket médio mais alto. Com a consultoria, num ticket médio mais alto. Isso aumenta muito a probabilidade de converter essa consultoria. Quando você fala em números e em economia real, qual é a solução que eu tenho para carne de sol, qual é a solução que eu tenho para tilápia, qual é a solução que eu tenho para proteína do buffet, qual é a solução que eu tenho para o camarão, qual é a solução... Porra, a gente vai discutir várias soluções aqui hoje para proteínas, certo? E o vento tá punk aqui. Eu vou fechar um pouquinho, se não fizer tanto calor, eu vou manter fechado. Espera aí, pronto, tá resolvido aqui. Então a gente tem várias soluções para à la carte, para buffet, para petiscaria, para todo mundo. Soluções incríveis, como o camarão que eu implantei agora no motel aqui em Natal, que o camarão tem 400% de margem de lucro, vendido a R$25 o prato, com 350 gramas. 350? Não, com 250 gramas. Então, para vocês terem uma ideia de como são as soluções... 350 gramas, é isso mesmo. O prato vendido com 350 gramas, certo? Ou seja, já é para dividir, vamos dizer assim. Boa noite, Juan! Beleza, meu amigo? Seja bem-vindo. Bora sim. Vamos continuar essa luta pelo crescimento individual aí, pessoal e profissional. Vai virando essas chaves, hein, Juan? Vai virando essas chaves, pelo amor de Deus. Ó o Matheus aí. Chama!
Então, vamos lá. Continuando. Então você tem um prato, uma solução de cardápio, uma solução estratégica de um prato extremamente comercial, com 400% de margem de lucro, 5 vezes o markup. Você fazer um prato e você ganhar 400% em cima, pô. Diga aí. Então são soluções que surgem a partir da necessidade, tendo em vista o custo elevado desses ingredientes. Então, quando você domina isso e entrega essas soluções, você fica grande, pô. Fica grande. Fica grandão. Certo? Os indicadores que eu vou apresentar aqui hoje para vocês, rapidamente, que eu quero passar por isso, contando algumas histórias, então eu vou passar assim, indicador por indicador, que eu anotei aqui, tomei o cuidadinho de anotar tudinho, para passar para vocês. Mas... Fala, Bruno! Chama! Vamos embora! Esses indicadores que eu vou apresentar para vocês, eles são meus. Criem os seus. Inclusive, vai chegar numa hora aqui que eu vou falar da carne de sol, por exemplo, do patinho de sol, e eu vou mostrar para vocês a evolução disso ano a ano neste motel que eu falei mais cedo, certo? Que eu falei anteriormente. E como as meninas estão, através de um plano de desenvolvimento individual, melhorando a qualidade da limpeza desse patinho ano a ano, né? Desde quando essa limpeza foi implantada, porque ela não existia na casa, o produto era comprado já porcionado. Aí, por outro lado, vocês vão ver algumas soluções também, aonde eu cortei a limpeza na casa. Tem 2 casos clássicos, a tilápia do Rota 84, a galinha do Cândidos, para que isso pudesse ser limpo pelo fornecedor. Não teve jeito não, gente. Infelizmente eu vou ter que deixar aberto aqui, porque o calor bateu forte. E a gente vai ver todas essas histórias hoje relacionadas a esses indicadores. Mas, mais uma vez, esses indicadores são meus. São meus de consultoria. Jéssica, que é aluna, outro dia perguntou: chefe, você falou na mentoria da limpeza do patinho, e qual é a limpeza do frango, qual é a limpeza do não sei de que, qual é a limpeza do não sei de que? Eu disse: eu vou fazer uma live sobre isso. Eu vou entregar isso numa live para você, mas os indicadores que eu apresentar, eles são meus. Você vai ter que criar os seus. Por quê? Porque variam muito. E vocês vão ver isso com a história do Raros. Na verdade, eu vou começar exatamente com isso, né? Então, bora lá. 8% de limpeza de um patinho. Tanto, não importa se é verde ou se é de sol. Aqui no Nordeste a gente chama de carne verde e carne de sol, tá, gente? O pessoal aí que está acompanhando de fora, a gente chama ou carne verde ou carne de sol. Inclusive, em muitos lugares, na matança de boi, nem existe a distinção de filé contra filé, nada disso. Ou é carne verde ou é carne de sol. Você chega numa feira de abate, ou numa feira onde há o abate, você chega lá e você vai comprar carne verde ou carne de sol. Você não vai comprar filé mignon, não vai comprar... Claro, é óbvio que com o passar dos anos isso aqui também está chegando no interior. Então, os caras também estão percebendo que é mais fácil vender aquela carne e, obviamente, eles colocam preço nisso. Mas, via de regra, o boi limpo, ele vai aí custar facinho R$25 o quilo. Certo? Aí o cara vai botar o lucro dele em cima, obviamente. Eu estou falando após a matança, tá certo? Depois de tirada toda a limpeza, olha... Então esse boi vai sair quilo a quilo a R$25 o quilo, ponto. Não importa para ele, ele matou o boi. Então não importa para ele se é filé mignon, se é picanha, se é... Não, ele tem que vender o boi todo, certo? E aí na hora que ele vende quarto, ele vende meio, ele vende, né, banda de boi, ele está vendendo o boi todo e ele vai vender quilo a quilo ali por algo acima de R$25 que ele acha justo para ele, pelo trabalho que ele teve, tá certo? Mas qual é o meu indicador de patinho de sol, patinho verde, por exemplo? 8% de limpeza. Depois que eu tiro toda a limpeza, inclusive aquele tecido conectivo que tem dentro do patinho, que é interno, dentro do patinho, que é interno, certo? Se é dentro, é interno. Oh, meu Deus do céu. Horrível! Esse tecido conectivo que tem dentro do patinho e que a gente tem que tirar sim. Aí eu uso inclusive uma técnica que eu passo para a galera
quando eu vou ensinar essa limpeza de carnes, que é deslizar a faca puxando ao invés de cortar. Então eu não limpo cortando, eu não pego aquela faquinha de desossa, por exemplo, e saio cortando. Aquilo demora muito, e isso atrasa muito a limpeza da carne. E uma coisa que a gente sabe que a gente não tem em cozinha é tempo. Então o que é que eu faço? Eu ensino o pessoal a arrastar a faca na limpeza dos tecidos conectivos, ao invés de cortar, tá certo? E aí você vai sair uma parte com tecido e outra parte sem tecido. Aí depois você vem com a faquinha de desossa e vai fazendo a limpeza desse tecido no pedaço de carne que ele ficou, tá certo? Então isso é uma técnica que eu uso para dar 8% de perda no patinho, tá? Aí cocção, a gente normalmente não trabalha com patinho para cocção, mas quando a gente fala em carne de sol desfiada, eu tenho um benchmark, por exemplo, um indicador meu também, que dá 50%. Dá 50%. Então, se eu compro, na hora que eu compro a carne, o preço que vem na nota eu multiplico por 2. E aí, naquele momento que eu multipliquei por 2, eu já nem preciso fazer outra coisa. Eu sei que dá 50%. Algumas vão dar um pouco mais, algumas vão dar um pouco menos. Estou juntando limpeza com cocção, tá? Para desfiar. Porque se a gente for falar, por exemplo, de grelha, de assado, aí o benchmark já muda. Aí eu tenho entre 66% a 85%. Vai depender muito de quem você é. Lucas, por exemplo, essa semana passada, teve um rendimento na carne de sol no forno combinado, não em panela de pressão, no forno combinado, que eu achei super interessante. Quero até aprender com ele, tá certo? Em 32 minutos ele cozinha a carne, joga na maceira para desfiar. E essa carne dele não deu 50%, deu bem mais do que 50%. Deu 66%, se eu não me engano, 61%. Tá certo? Da desfiada, que seria um indicador de carne grelhada. Olha só que interessante isso. Lucas conseguiu, numa técnica, utilizando forno combinado, na função vapor e tal, conseguiu diminuir o benchmark de perda de 50% para 34%, 31%. Isso é sensacional, pô. Como é que é isso? Observação, modelo e prática. Vai observando a realidade, testando coisas novas cada vez mais até chegar nessas soluções, tá certo? Mas de forma geral, de maneira geral, na maioria das cozinhas, se você pega uma carne de sol e você vai levar ela à pressão, 40 minutos de pressão, você vai ter aí um indicador de carne desfiada com 50% de perda em relação ao peso da carne crua. Então, na hora que chega para mim uma carne dessa, eu pego a nota fiscal, eu já sei quanto eu vou ter de carne desfiada e eu já sei quanto eu vou ter de... qual vai ser o preço, o custo dessa carne. Então, se eu compro uma carne de R$33, eu sei que a minha carne desfiada vai custar R$66. Olha só, olha que interessante o que eu estava falando em relação ao começo. Você acha que dominar esse tipo de informação para ter uma conversa com um gerente seu, para ter uma conversa com um dono seu, não impressiona o cara não, pô? Se você não acredita nisso, eu lhe garanto que impressiona, porque eu vejo isso todos os dias da minha vida. Na hora que eu chego para um cara, que eu digo que o filé de uma cioba inteira, que é só o que o cara pega no buffet, ele não pega a cabeça, ele não pega rabo, tá lá no buffet, ele não vai pegar a cabeça, ele não vai pegar rabo, ele não vai pegar espinhaço, ele não vai pegar. Ele vai pegar o filé. Na hora que eu digo que se eu comprar esse peixe por R$80, esse filé sai lá no meu buffet a R$227, eu converso com o dono dizendo assim para ele, ó, isso aqui só pode ser usado como fishing. Isso aqui não pode ser usado no dia a dia, mas eu posso usar como fishing, ter dias especiais de peixe inteiro, porque eu sei que qualquer cliente que colocar aquilo ali vai estar colocando R$225 o quilo no prato dele. Claro, ele não vai colocar 1 quilo, ele vai colocar menos. E além do mais, é um negócio, é uma parada altamente comercial, ou seja, vai vender muito bem. E eu tenho um produto que está saindo a R$227 o quilo. Como é que eu fiz isso? Muito simples. Primeira coisa, recebi a cioba, fui fazendo o fator de conversão dela, da limpeza, tudo.
Alguma limpeza existe, né? Porque ela está inteira, então você vai ter que ter ali... mesmo que você receba ela limpa, você precisa preparar ela para o buffet. Aí às vezes o peixeiro não manda assim, aquele bicho... Aí você tem lá que dá, fazer aquela doutrinação. Beleza? Aquela toalete, para a gente usar o termo técnico. E aí, você vai assar. E além de assar, depois que você serve, ainda tem a desidratação natural do buffet. Que se você for um cara que usa ferramentas para diminuir essa desidratação, você vai ter ali entre 5% e 7% de desidratação ainda. Então, depois da cocção, a tua cioba ainda vai desidratar 5% a 7%. Ou seja, se ela passar 1 hora no seu buffet, ela vai desidratar entre 5% e 7%. E isso vai cada vez mais aumentando o preço do filé, que é o que vai para o prato do cliente. Quando você faz todo esse cálculozinho, que tira todo o filé, que faz tudo, que mata a parada, você tem R$ 227 o quilo do filé de cioba dentro do seu buffet. R$ 227. Aí seu buffet custa 70, custa 90. Buffets caros custam ali R$100 e tantos, R$110. Mas não paga o quilo disso aí. Então o que é que paga? Uma neuropersuasão na distribuição do buffet para que o cliente venha de lá para cá já enchendo o prato dele com produtos que não são R$ 227. Por exemplo, uma porção de arroz no prato do cliente custa 40 centavos. Certo? O arroz rende. Então ele vai custar ali R$3, R$4 com todos os temperos. Porque ele rende. A maioria é água. Aí você vem de lá para cá, aí pronto. Eu estou compensando 100 gramas que o cliente colocou a 40 centavos com 100 gramas que ele colocou a R$ 227. Aí eu chego numa equação extremamente, por isso, chefe, que vendi chuchu a R$110. É isso mesmo, meu filho. Chuchu, batata e cenoura é muito interessante para vários tipos de preparação. É como o Andrew. O Andrew ele economizou 528 mil, foi o que eu falei mais cedo aqui para vocês, tá certo? Então o patinho foi inclusive a grande chave da virada, o grande elemento da virada de chave desse motel daqui de Natal, que trouxe muita economia de custo. E o pessoal passou a fazer aqui, tá certo? Agora, o que é que acontece? Quando a gente fez a primeira aula do patinho, e aí eu disse a vocês como é que vocês levam isso e conseguem seus próprios indicadores. Eu dou 8% de limpeza num patinho. Por causa de tudo isso que eu falei já aqui, como é que eu faço a limpeza e tal. Beleza. Mas quando eu dei aula para as meninas, que eu coloquei as meninas para fazer, deu 14% de limpeza. Aí este número, 14% de limpeza, eu levei para a ficha técnica. Porque eu não sou maluco. De colocar o meu indicador de 8%, de quando eu estava afiadíssimo, virado no giraia, fazendo isso bem rapidinho, com a faca na mão assim, matava uma peça de patinho ligeiro, igual a quem rouba, e dava 8% de perda. E essas meninas deram 14% de perda. Então eu mostrei para a proprietária, para a dona que estava no treinamento, eu disse a ela, ó, é este o número que eu vou colocar na ficha técnica. Não quer dizer que vocês não possam perseguir no dia a dia os 8%. Vocês devem perseguir, mas é 14%. Aí quando foi esse ano que a gente renovou a consultoria para fazer uma reciclagem e tudo, aí eu combinei com as meninas que já estava na hora de reduzir esse benchmark, a gente reduziu para 10%, ou seja, eles vão passar um ano agora tendo que bater 10% de limpeza. Já vai ser alterado na ficha técnica e a partir de agora elas têm que bater 10% de limpeza. Ainda não é os 8%. Já tinha gente dando 8%. Já tinha gente dando 8%, já tinha gente dando 12%, já tinha gente dando 13% e tinha gente dando 15%. Então agora elas precisam se educar para dar 10%. Este vai ser o limite aceito depois de um ano de desenvolvimento individual. E aí o que é que você faz? Como chefe de cozinha, você está lá fazendo sua abordagem normal, né, de verificação das proteínas, que a gente vai falar já sobre isso, que é uma planilha de beneficiamento, ou uma anotação de beneficiamento, planilha é ferramenta, o importante é que você faça as anotações, mas você identificar
quem é que dá menos para você aplicar treinamentos específicos, ou seja, intensificar, até muitas vezes utilizando outros operadores que já atingiram essa marca e que inclusive já são capazes de dar treinamento, que a gente chama de elementos multiplicadores, ou seja, seu objetivo não deve ser só ensinar a fazer o corte. Seu objetivo deve ser pegar aquelas pessoas que naturalmente já conseguem fazer o corte e transformar elas em elementos multiplicadores para que você não precise todas as vezes dar você o treinamento. Você combina com aquela pessoa que ela vai passar a dar esse treinamento. Vai ser bom para ela, vai ser bom para a empresa, vai ser bom para você. Você não vai ficar acumulando toda hora a mesma coisa, você vai passar e virar uma chave também. Uma chave de execução, onde você pode focar cada vez mais no estratégico e deixar o operacional nas mãos de quem já está entregando. Certo? Então isso é sensacional, pô. Se vocês forem parar para pensar, tem uma menina lá que é Silvana, não sei se é Silvana o nome dela agora, eu me esqueci, que ela dá 8%. Então eu fui fazer o segundo treinamento, a gente filmou, vou subir isso para o YouTube, inclusive sugiro vocês utilizar essa técnica quando vocês derem os treinamentos de vocês, que é gravar os treinamentos, fazer cortes e subir no YouTube. Aí você sobe no listado para a sua empresa, não precisa subir público, ou sobe público para se promover também, mas você entrega esses vídeos de treinamento para as suas equipes, certo? E aí essa entrega que você faz para as suas equipes, ela acaba gerando um resultado muito positivo, porque é muito mais fácil ensinar através de vídeo do que através de uma ficha técnica. A ficha técnica vai estar lá, bem descrito, tudo que tem que ser, tudo que você precisa fazer, mas você tem um vídeo no YouTube, olha que massa. Ainda mais no seu canal, que você pode usar até para se promover como profissional. Então, eu tenho aqui, ó, alcatra mais gorda, 12 a 15%, contrafilé, 15 a 18%, filé mignon sem limpeza nenhuma, de 20 a 25%. Aí, inclusive, aconteceu uma coisa na aula passada que eu estava analisando a ficha técnica do Antônio, que é um aluno nosso lá, na mentoria passada. Aí nós estávamos analisando a ficha técnica dele, aí eu vi 80%. Aí eu perguntei, Antônio, esse filé é limpo, é extra limpo ou é sujo? Aí ele disse, chefe, esse filé é limpo. Eu, porra, limpo, velho? Não, limpo não. Limpo ele vai dar entre 8% e 11%. Tem alguma coisa errada aí. Você está comprando ele congelado? Aí, ó, a pergunta. Você está comprando ele congelado? Aí ele disse, tô, chefe, ele vem congelado. Eu digo, pronto, aí sim, aí bate 20%. Aí tá o problema. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que achar fornecedores que entreguem ele fresco, para você diminuir este aproveitamento, para aumentar esse aproveitamento, diminuir essa perda e diminuir o custo desse filé. Porque você vai ter um preço muito aproximado entre ele fresco e ele congelado, a não ser que compre sempre em promoção ele congelado, porque acontece, depois que congela precisa vender logo, e aí às vezes aparecem as promoções, às vezes não, sempre aparecem as promoções, e aí você consegue comprar. Então você está comprando um filé de R$70, aparece uma promoção de filé congelado por 52. Aí você vai lá e mata. Aí vamos fazer um cálculo aqui, deixa eu abrir aqui a minha calculadora, vamos lá. Eu tenho R$70, um filé, R$70, vamos botar 65, que é mais comum. Eu tenho R$65 vezes ponto, tá, vou botar o máximo, 11%, ponto 89%, ponto 89. Aí eu vou ter aqui R$57,85. R$57,85 com uma limpeza de 11%. Aí agora vamos ver o contrário, certo? Eu vou ter R$52 dividido por... Não, peraí, o cálculo foi errado. Vou refazer. Apaga. Tem até uma música agora, né? Do sertanejo. Apaga. Tá bombado aí. Eu tenho 89% de aproveitamento, então eu pego R$60 e divido por 0,89. Pronto, R$67 o custo desse filé. Obrigado, foi ótimo eu ter corrigido. R$67,41. Decora aí. Aí eu pego o outro filé que é R$52 e divido por 0,8, que eu perco 20% dele.
Aí eu tenho R$65. Eu tenho 67 contra R$65. Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Por R$1,60, R$1,60, você pegaria o filé congelado ou fresco? Diga aí. Agora imagine você chegando no dono do restaurante com uma informação dessa. Você imagine você chegando lá e dizendo assim: ô chefe, vamos lá. O máximo que eu dou de perda no filé mignon é 11%. Então se a gente compra um filé aí de R$65, eu vou ter aí R$67,41. E esse filé que a gente está dando de R$52 com 80% ele congelado, eu vou ter R$65. Dá R$1,59 de diferença. R$1,59 de diferença. Não é melhor a gente trabalhar nessa qualidade não, pô? Do que pegar um filé congelado, aí descongelar. Aí já vai perder muita mioglobina, já vai perder muito sangue, já vai perder muita qualidade. Além do mais, esse congelamento, ele normalmente é feito um congelamento normal em câmara. Aí esse congelamento em câmara, o gelo explode em cristais no ponto de congelamento, vai dilacerar a fibra da carne. Nosso filé não vai ficar tão legal como ficaria um filé fresco. Então a gente pode aumentar a quantidade da gente por causa de R$1,60 o quilo. Quanto é que a gente usa por semana? A gente usa 40 quilos. Então vou lá, 40 vezes 1,6. A gente vai gastar 64 por semana, vezes 4 semanas, vezes 12 meses. A gente vai gastar mais... Oxe, errei aqui, peraí. 64 vezes 4. A gente vai gastar R$3.000 a mais. R$3.000 por ano. R$3.000 por ano. Agora, o que é que a gente pode fazer em cima disso? Rentabilizar. Eu vou gastar R$3.000 por ano a mais. Com R$1, 1,64, vezes 40 quilos, vezes 4 semanas, vezes 12 meses. R$3.000 por ano. Beleza. É dinheiro? É dinheiro. A gente luta por isso muitas vezes. Mas imagine a quantidade a oportunidade de rentabilizar em cima desse filé fresco. O cliente vai ficar mais feliz, o cliente vai ficar mais satisfeito e você vai pagar R$1,60 a mais por quilo. Tá certo? Vai gastar R$3.000 a mais por ano, 12 meses. Mas você vai conseguir otimizar todo o restante do processo com uma venda mais assertiva, aumentando o preço do seu prato, porque você não consegue justificar com o filé congelado. Normalmente quem compra isso sabe o que está comprando. Quem compra um filé mignon sabe o que está comprando. E aí acontece muita coisa, e acontece demais nas casas. A coisa que eu mais vejo é, cara, isso aqui não é filé nem aqui nem na China. Certo? Então você consegue fazer esse trabalho a partir do momento que você sabe quanto custa o seu filé. Então eu entreguei, por exemplo, na mentoria passada isso para o Antônio, e a mentoria amanhã é um dos pontos de controle. Vou perguntar para ele: e aí, Antônio, o que é que aconteceu com o filé? Conseguiu achar soluções para rentabilizar em cima, melhorar essa compra, melhorar esse indicador lá na sua empresa? É um dos pontos de controle que eu vou fazer na mentoria amanhã. Tá certo? Filé mignon, fraldinha. Aí a fraldinha vai depender muito, mas chega até 30% de limpeza, dependendo de para que for ser usado. Principalmente se a fraldinha vier da peça direto do boi para a sua cozinha. Pode dar uns 30% de limpeza facinho. Depende para que você vai usar. Se vai usar para churrasco, se você for usar para churrasco, vai diminuir muito isso aí. Mas mesmo assim vai ter uma limpeza. Aí a gente chega ali mais ou menos na limpeza da alcatra, na limpeza do contrafilé. Entre 12% a 18%. Tá certo? Vamos para aves. Aqui eu tenho uma experiência muito legal para contar para vocês de uma consultoria que eu dei lá no Candos Restaurante. O Candos Restaurante compra galinha a R$13. Fica em Mossoró, o Candos. É um restaurante tradicional com mais de 40 anos de existência. E o Candos, ele compra galinha a R$13 o quilo. E essa galinha, ela vem relativamente limpa, não muito limpa, mas relativamente limpa. E quando chega na cozinha, a responsável pela galinha, a cozinheira que é responsável pela galinha, e a gente no interior a gente tem muito disso, as cozinheiras que são responsáveis pela cozinha regional. Ela não faz mais nada, ela faz cozinha regional. O que é que acontece? Faz buchada, aqui no Nordeste, né? Mas aí no interior do Sul também vai ter algo parecido, com certeza vai ter algo parecido. Então eu tenho aí a buchada,
Tem o sarapatel, tem o picado, e normalmente é uma pessoa que fica responsável por fazer esse tipo de prato, e eu tenho outro tipo de cozinheiro para cozinhar o restante dos pratos. Beleza. Essa menina, ela pegou e durante os anos que ela está no restaurante, à medida que ela foi crescendo lá dentro e fazendo os pratos dela, começou cada vez mais a aumentar a limpeza dessa galinha. Até que hoje, quando eu fui lá tirar a ficha técnica, que eu bati as fotos, para vocês terem uma ideia, a galinha que ela recebe e a galinha que ela serve, depois de limpa, fora a cocção, representa 46% do peso original da galinha, de tanta limpeza que ela faz. Para vocês terem uma ideia, a R$13, eu vou abrir a calculadora de novo aqui. A R$13, se eu pegar R$13 e dividir por 0,41, eu vou ter aí R$31,70. R$31,70 no quilo da galinha. Eu compro a 13, que vira R$31,70. Depois de cozida, ela vai ter um aproveitamento aí de 60%, 55%, porque é galinha, a cocção é lenta, é pingue frita, então ela vai cozinhar bastante, vai perder bastante material e ela vai chegar aí 55% mais ou menos. Então na hora que eu divido R$31,70 por 55, eu tenho R$57,60 no quilo da galinha pronta. R$57,60 no quilo da galinha pronta. Eu vou até anotar isso aqui, peraí. R$57,64 no quilo da galinha pronta. Agora eu fui lá e fiz algumas correções, certo? Cheguei lá e fiz algumas correções. Das correções que eu fiz, eu tirei algumas peças que ela fazia a limpeza e que eu mandei ela parar de fazer. Claro, de acordo com donos, a gente conversou sobre isso, eu mostrei o dinheiro que estava na mesa e a gente diminuiu essa porcentagem para 56, eu tenho com 4 amostras aqui, 56, 54, 61, 66. Vamos botar 60%? De 41% para 60%. Aí eu vou pegar os R$13, dividir por 0,6 da limpeza, porque os donos ainda queriam uma limpeza muito forte nessa galinha. Eu vou ter 21,66. Se eu dividir isso aqui pelos mesmos 55% após a cocção, eu baixo para 39,39. 39,39. Então eu saio de 57,64. 57,64. É muito massa isso. Menos 39,39. A gente tem R$18,25. Certo? R$18,25 por quilo. Agora vamos lá. Eu faço 60 quilos de galinha por semana. Então se eu pego 18,25 vezes 60 quilos, vezes 4 semanas, vezes 12 meses, é uma economia de R$52.560 por ano. R$52.560 por ano. Tira um fino aí. Tira um fino o quanto o conhecimento que você tem ajuda a dar resultado para sua empresa. Eu aumentei 3 mil no filé e economizei 52 mil com galinha. Diga aí, velho. Diga aí que massa isso. Diga o quanto esse conhecimento é importante para você. Só que não é só isso. Não é só isso. Mostrei para o dono que ele precisava negociar com o fornecedor para essa galinha já vir limpa, porque tinha um fator nessa galinha que era mão de obra. Tirar o couro, tirar os bofes e fazer uma limpeza nessa galinha que ela podia vir limpa. Aí o dono chegou para mim, aí ele vai cobrar os olhos da cara. Eu digo, cara, o não você já tem, fala com ele. Resultado, a galinha limpa chegou a R$14 o quilo. Ele negociou com o cara, com muito sucesso, a R$14 o quilo. E aí essa limpeza subiu de 60%
Essa limpeza não, esse aproveitamento subiu de 60% para 75%. Ia tirar só o pé, um pedacinho de titela, um ossinho meio sem carne e subiu para 75%. Aí agora vamos fazer o cálculo com 14? Eu tenho R$18,25, R$18,25 de economia. Agora vamos ver como é que ficou? Então eu tenho R$14 dividido por 0,75 de aproveitamento. De 39,39 baixou para 18,66. 18,66 a R$14. Aí eu vou fazer o mesmo cálculo. 57,64 menos 18,66. Chegamos aí a R$38,98 de economia. Vezes 60 galinhas, vezes 4 semanas, vezes 12 meses. R$112.264. Vamos arredondar para 112 porque eu sou humilde. R$112.000 de economia. R$112.000 de economia. O dono não tem o que fazer com essa galinha não. Ele vai botar para porco. Mas o produtor, ele tem o que fazer com isso. Ele vende isso também. Ele faz a limpeza e ele vende também. Para ele é jogo. Então a galinha aumentou R$1. R$1 no preço de custo. E gerou uma economia de R$112.000 por ano. Eu até brinquei com ele. Eu sou mais brabo do que tu, macho. Você gerou 528 mil de economia com todos os itens da empresa. Eu gerei 112 mil só com galinha. Então, assim, para vocês entenderem como é que funciona essa coisa de entender proteínas. Eita, bexiga taboca, já vai 7,52. Meu amigo, nem acredito. Peraí, deixa eu acelerar aqui um pouquinho. Peito de frango, 10 a 12%. Coxa com sobrecoxa, 20%. Aí é tipo a fraldinha que eu falei lá em cima, tá? Tem divergência nesse benchmark, mas eu não vou nem explicar porque eu já estou em cima da hora. Vamos para suíno, 10 a 12% na maioria, um pernil mais limpinho, para ficar mais apresentável, fazer uma boa toalete, de 15 a 18% de limpeza. Costelinha, você tira a pleura. Costela, você tira a pleura. Então, qual é a limpeza da costela? 1%. Certo? Camarão. Aí, camarão eu tenho vários indicadores, vários benchmarks. Eu tenho camarão sem cabeça, eu tenho camarão PTO, que é o camarão só com rabinho. Eu tenho camarão sem cabeça e sem casca, geral. E aí a gente vai ter algo em torno de... A partir da hora que você tira a cabeça dele, a gente vai ter algo em torno de 35% a 50%. Certo? Polvo, cocção, comprou. O preço que tiver lá, não tenha medo não. O preço que tiver na nota, multiplique por 2. E às vezes é até mais. Mas multiplique por 2, se você fizer bem feito, vai dar 50% de aproveitamento. Aí se for só tentáculos, já aumenta de novo. Aí vai para 67%. Certo? Lula, peixe inteiro, tilápia. A tilápia, o mesmo caso da galinha. A gente tinha entre 15% e 21% de perda no Rota 84 na limpeza da tilápia. A gente comprava a tilápia lá a 54 reais. 54 reais. Aí o cara chegou, eu cheguei pro cara e disse assim: oi, minha tia Tete. Oi, tia Tete, tudo bom? Aí o cara chegou com essa tilápia. E aí eu fiz a limpeza, acompanhei os processos, notei que a limpeza estava muito bem feita. O cara fez uma limpeza foda. Nível espartano. E aí o cara fez essa limpeza e tirou o aproveitamento, foi de 75%, tirando barriga, tirando um bocado de coisa. 75%, se eu não me engano. O cara comprava essa tilápia a R$55, R$54 na época. Quando ele foi fazer, eu sugeri para ele a mesma coisa que eu sugeri pro dono do canto. Eu disse: ô Henrique, bicho, por que você não compra essa tilápia já limpa desse cara? Vai melhorar demais sua vida, bicho. Além de melhorar de mão de obra, ainda vai melhorar o seu indicador. Aí o cara chegou e comprou. Ligou pro cara. Mas aí ele vai cobrar os olhos da cara, é sempre a mesma coisa. Aí quando ele comprou a tilápia limpa, o cara ofereceu para ele a R$58.
seja, R$ 3 de diferença. E a gente estava perdendo 25% na limpeza. Aí vamos fazer o cálculo? Vou fazer o cálculo com vocês. Eu sei que já está ultrapassando aqui, mas eu quero fazer o cálculo. Se eu tenho 75%, deixa eu abrir de novo a calculadora. Se eu tenho 75% de aproveitamento, então eu tenho a R$ 55 dividido por ponto 25. Não, o ponto 75, perdão. R$ 55 dividido por ponto 75, eu divido pelo aproveitamento. Aqueles R$ 55 vira 73 e 33. A limpeza da tilápia, que Henrique pegou, baixou para 11%. 11%. Certo? Então eu tenho 11,89. Aí eu pego 58 dividido por 89. Por ponto 89. 65,16. R$ 8 de diferença. Aí ele compra 20 quilos por semana. Então vamos lá. 8 vezes 20 vezes 4 vezes 12. Uma economia anual de R$ 7.680 com tilápia. Agora, como é que eu identifico isso? Porque eu conheço esses benchmarks, eu conheço esses indicadores. Então, na hora que eu entro na empresa do cara, que eu vejo a empresa que ele está fazendo, eu automaticamente já sei qual é a economia gerar. Agora, você imagina o poder disso. Você imagina o poder que você tem nas mãos. De se autopromover, de virar um cara respeitado, de passar a falar uma linguagem de custos, de ajudar a sua empresa, de fazer o patrão enxergar você como um cara foda, e você de repente está aí utilizando todas essas ferramentas que eu ensinei hoje, né, para se autopromover e conseguir inclusive ajudar até a sua equipe, porque muitas vezes o que é que acontece? Você gera um resultado tão legal que você consegue melhorar salário. Eu já vi muito isso acontecer. Muito. E aí você consegue melhorar a vida do seu time. E aí quando você melhora a vida do seu time, automaticamente seu time te ajuda, passa a te ajudar, engaja com seus processos. Certo? Você imagina o cara não ter que limpar mais tilápia. O cara tá lá, ó, curvado, limpando tilápia ali, ó, na bancada. A coluna dele agradece. Certo? Ele agradece e aí você começa a virar um cara super respeitado, certo? Cara, tinha tanta coisa, bicho, eu escrevi tanta coisa. Vamos lá. Quem quiser a minha planilha de beneficiamento de proteínas para passar a usar todos os dias, com 100% das proteínas, fala comigo. Fala comigo lá no privado. Vai lá e fala comigo. Que eu ajudo, eu mando a planilha. Tá certo? E aí, e outra coisa, e quem quiser também entrar na mentoria, eu estou abrindo vagas novamente, tá certo? Quem quiser entrar na mentoria, só falar comigo. Vai lá no privado e fala, chefe, curti, hein? Curti essa paradinha aí. Quero conhecer. Vai lá e fala comigo, tá certo? Vai dar bom. Gente, eu estou encerrando por hoje. Essa live ela vai ficar gravada, como sempre fica gravada. Queria agradecer a vocês mais uma vez pela audiência. Eu sabia que essa live ia flopar, eu tinha certeza, mas eu tô super feliz de ter feito ela, porque, cara, isso engrandece muito vocês. Vocês não valorizam, mas engrandece muito vocês. Isso traz muito respeito. Dominar essa porra traz muito respeito. A live vai ficar gravada. Vocês vão ter acesso aí. Já eu vou subir ela lá no Instagram de novo. Aqui no Instagram, quer dizer, lá não, aqui no Instagram. Boa noite, Azei. Gostou, Azei? Foi legal? Eu vou ajudar vocês, certo? Com essa live. Tenha certeza disso, que na hora que vocês começarem a botar isso em prática, quem quiser a planilhazinha, pede pra mim. O pessoal da comunidade nem precisa, da mentoria nem precisa pedir, porque já tá lá na comunidade. Tá certo? E até terça-feira. Terça-feira voltamos, enquetezinha na segunda de manhã, e vamos ver qual é o assunto maravilhoso que vai aparecer. Tomara que seja live técnica. Flopa? Flopa. Mas bora-se embora, é massa também. Eu gosto de fazer. Mas também é preciso fazer liderança, também é preciso trabalhar saúde mental, também é inteligência artificial, certo? É uma coisa que talvez eu coloque aí. Bom demais, Marcelo. Essas lives tá me ajudando muito. Que bom, meu amigo. Que bom, viu? Que bom, eu vou até printar isso. Legal aí. Printei que eu vou postar. Beleza? Valeu, gente.
Tamo junto aí. Até segunda-feira que vem com mais uma live espartana. Toda segunda-feira juntos aqui. Quero matar esse ano bem matado junto com vocês aí, tá certo? Adorei fazer essa mais uma vez, pontualmente às 20 horas. Tive que correr no finalzinho aqui, senão não terminava. Mas tá valendo. Beleza? Até terça!